Meu chamado, ele não foi marcado por um momento que eu posso especificar. Na verdade, começava com as perguntas quando eu era criança. O que você quer ser quando crescer? E diz que filho de peixe, peixinho é. Eu sempre respondia, eu quero ser pastor. E eu fui vivendo e crescendo e vendo meu pai, aprendendo meu pai no desenvolvimento do ministério. Mas uma das coisas que marcou a minha vida para essa escolha, já mais velho, já preparando para o que eu queria fazer, era um desejo e um prazer que eu tinha de falar de Deus e de conversar sobre Deus e de participar das atividades da igreja, desde eventos missionários, mas o que eu mais gostava era que eu posso falar de um discipulado informal, mas principalmente dessa relação que tinha de falar de Deus, das coisas de Deus e de como Deus age e do que Deus podia fazer na vida das pessoas. Isso acontecia na escola, acontecia com as pessoas que eu convivia, acontecia no banco da praça que tinha na frente da igreja, e isso me encaminhou para a faculdade de teologia. E na faculdade de teologia eu consegui desenvolver um pouco melhor isso, porque eu aprendi que o desejo de ser pastor não é o desejo de pregar ou de viver só na igreja, mas o desejo de ser pastor está envolvido com essa relação do pastoreio. E a faculdade me ajudou a perceber isso para além da igreja. A faculdade me ajudou a perceber o que eles falam aqui de sociologia, essa relação que a igreja, que o pastor e que o chamado tem em relação à sociedade, à comunidade e às pessoas que a gente convive. Fora outras coisas e outras paixões que foram se desenvolvendo, a área que eu defendi meu TCC foi sobre Bíblia, e hoje eu tenho tido a oportunidade de fazer um mestrado sobre o Novo Testamento também, coisas que a faculdade me proporcionaram. Mas sobre esse pensamento da interação e a relação entre chamado pastoral, atuação pastoral e igreja, eu tive 7 meses de ministério pastoral na cidade de Toledo no ano de 2014. Eu me formei em 2013. Em 2014 eu fui nomeado na 6ª região para Toledo, uma cidade muito bonita na região do oeste paranaense, uma tradição culinária muito boa, porque o povo do sul come muito bem. Mas com 7 meses de ministério, lembrando da palavra do pastor Davi, eu não queria ter um câncer para ser testado na frente, mas Deus quis que assim fosse. Eu fui diagnosticado com leucemia aguda. Aos 24 anos, eu tive esse diagnóstico e o meu ministério, a princípio, foi interrompido. E o que eu quero falar para vocês é sobre essa visão de que, na verdade, o ministério não foi interrompido. A minha igreja mudou. Uma das coisas que surgiu na nossa mente, no nosso coração, foi, mas agora que eu me formei, que eu estava começando o primeiro ano de ministério, primeira igreja, por que essa interrupção? E Deus mostrou que, na verdade, foi só uma inversão de público e uma inversão de igreja. Eu vou contar aqui algumas experiências rapidinho que eu tive, porque se eu for contar todas, a gente vai render e vai ter muita coisa para falar em muito pouco tempo. Eu me lembro de 3 episódios tristes que eu vivi. Primeira internação em Toledo, no dia que meu pai chegou. Já era o 2º dia que eu estava lá, porque ele precisou sair daqui de São Paulo. Meu pai, fazia 3 minutos que ele estava no quarto comigo, o companheiro do quarto faleceu. E a oportunidade que a gente teve foi de pastorear. Meu pai, antes de terminar a conversa comigo, ele foi orar pela filha daquele senhor que estava comigo. E a gente já havia conversado, o meu tio que estava me acompanhando morava perto, a gente já tinha conversado com a família dele, com outro companheiro que estava, falado das coisas de Deus, e ali me apresentava, falava, sou pastor da igreja metodista, e as pessoas naquele momento de desesperança procuravam uma palavra de esperança. Quando eu vim para São Paulo, o meu outro companheiro de quarto faleceu. E eu percebi nos dias que eu convivi com ele no quarto, que a esposa dele lia muito a Bíblia, e nós perguntamos
qual a religião deles, a igreja, e ela falou para nós, eu não tenho uma igreja, eu estou procurando Deus. E eu lembro que durante os dias que eu fiquei com ele no quarto, eu conversava com ela, ele já estava numa situação bastante difícil para interagir com ele, já estava bastante inconsciente, mas a gente podia falar com ela e conversar com ela e apresentar a ela o Deus que ela estava procurando. E quando ele faleceu, ela pôde encontrar o conforto de Deus. E eu fiquei sabendo, eu perguntava para os enfermeiros, e no dia que ele faleceu, meu pai contou que também teve a oportunidade de conversar com ela. E aí um terceiro foi um amigo que eu conheci num quarto de hospital e que tinha o mesmo problema que eu e também partiu. Mas ali, nesse contexto em que nós convivemos, eu pude ver uma fé que não se abalou, mesmo diante da morte, dele, da noiva e da família. E eu lembro que o último contato que eu tive com ele, eu estava internado, eu estava tendo alta e ele estava voltando para ser internado. E eu tive a oportunidade, antes de ir para casa, ir no quarto dele, orar com ele. Um outro dia, aliás, eu fui no hospital fazer um exame, eu pude subir no quarto, orar com ele e ouvir do testemunho dele de que ele estava confiando em Deus. E confiar em Deus não é só pelo milagre da cura, mas é confiar que tem um Deus para além da vida. E o último relato que eu quero contar sobre isso é sobre a minha ida. Porque o meu discipulado ele meio que acontece toda segunda-feira quando eu vou fazer quimioterapia na clínica. E eu me deparo com muitas pessoas. E quando eu disse que a faculdade me ajudou a entender um pouco do que é sociologia, do que é olhar para a sociedade, perceber a realidade da sociedade, eu convivo com muitas pessoas que chegam lá com o desespero, a desesperança, o medo de um primeiro diagnóstico, ou da expectativa de como vai ser o tratamento, ou do medo de como vai ser o resultado do tratamento. E às vezes ali esperando entre fazer medicação, entre fazer algum exame, muitas pessoas começam a puxar assunto e perguntar, e são as oportunidades que eu tenho para falar do Deus que eu sigo. E foram muitas e muitas e muitas pessoas. E graças a Deus, muitas e muitas pessoas que têm vencido. Eu contei aqui relatos de pessoas que passaram pela morte, porque ela é uma realidade da vida e são pessoas que precisam ser pastoreadas. São pessoas que não têm uma igreja muitas vezes e que diante dessa realidade estão buscando a esperança, estão buscando a vida que Deus dá, e esse foi um dos ministérios que Deus colocou para mim fora da igreja, no momento em que eu estou de licença do ministério. E aí pessoas que eu convivo, pessoas que eu converso, das quais eu falo do que Deus tem feito na minha vida, do cuidado que Deus tem tido, e a oportunidade que eu tenho falado para falar do Deus que eu sigo. E ali a esperança delas são renovadas, ali as expectativas são transformadas, e de uma certa forma elas são pastoreadas. E eu me lembro do relato de Pedro, quando Jesus pergunta se ele amava a ele. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E esse relato é uma pequena crise, porque Pedro precisa se esvaziar. Pedro ele reconhece: eu não amo mais que a todos, eu não amo incondicionalmente, mas eu amo de verdade. E no meio dessa crise em que Pedro estava passando, ele consegue entender que ele amava a Deus de verdade, e isso era suficiente, porque nas 3 vezes Jesus vira para ele: pastoreia as minhas ovelhas. E aí eu entendi que eu não posso dizer a proporção do meu relacionamento com Deus, mas que eu amo e que mesmo no momento de crise Deus me chama. E para encerrar, um último testemunho é do meu relacionamento com o meu médico. Já são 2 anos de relacionamento. Primeiro contato que a gente teve sobre a fé, ele me disse: eu não sou ateu, mas eu passei por muita crise, eu estou com uma crise aí, muita coisa que eu vi, e eu não posso dizer que eu creio. Não se disse ateu, mas não se disse crente. Com mais ou menos 6 meses de tratamento, ele pediu para conversar comigo no consultório. E naquele momento ele pediu para eu orar por uma paciente específica. E na penúltima consulta, que foi em agosto, já com mais de 1 ano e meio de tratamento, quando eu estava saindo do consultório, já me despedindo,
ele virou para mim e falou: continua orando por mim, porque está dando certo. Eu falei: tá bom, vou continuar orando por você. Então, o meu chamado, ele não foi marcado por um momento ou uma especificidade, mas por um desejo de falar de Deus, e esse prazer de falar de Deus com as pessoas, e às vezes alimentar uma esperança que foi perdida, ou ajudar as pessoas a enxergar um propósito de Deus diante de uma certa dificuldade. A faculdade me ajudou a perceber que o meu chamado ele não é limitado à minha igreja ou à instituição Igreja Metodista, mas que o meu chamado ele acontece ali e ele precisa ser expandido para além dali. E hoje eu posso não estar oficialmente nomeado, porque ainda estou em tratamento, mas uma das coisas que eu tenho entendido é que o meu ministério continua lá na clínica, com outro tipo de rebanho, com outro tipo de necessidade, mas para falar do mesmo Deus. Um Deus que é de cura, mas um Deus que é para a vida, além da morte, para renovar essa esperança no meio do povo. Amém? Deus abençoe e fortaleça o chamado e o ministério de vocês.